Sábado, dia 16 de janeiro, seja muito bem-vindo a esse Evangelho de hoje. Meditemos a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Jesus, Ele é a misericórdia de Deus. E em Jesus a gente vê essa misericórdia manifestada. Misericórdia que muitas vezes é difícil de entender, porque muitas vezes o nosso jeito de pensar é o desses fariseus, desses doutores da lei, que achavam um absurdo aquele que ensinava, aquele que dizia ser mestre, aquele que dizia ser filho de Deus, comendo junto com os pecadores, em contato daquelas pessoas que tinham uma reputação tão suja. Os fariseus, os doutores da lei, se achavam justos, se achavam justificados diante de Deus, se achavam perfeitos, se achavam santos. E esse era o grande problema deles, porque ao se justificar por si mesmo, eles estavam fechados a essa experiência da misericórdia de Jesus. Jesus que veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que precisam da misericórdia. E Levi, o cobrador de impostos, os outros pecadores públicos, reconhecem a sua fraqueza, reconhecem as suas limitações e as suas fraquezas. E esse é o grande ensinamento para nós. Se nós queremos mergulhar no oceano da misericórdia de Jesus, é preciso essa consciência do nosso pecado. É preciso reconhecer que nós somos limitados, que nós erramos, que nós não somos perfeitos e não somos santos, porque somente a partir desse reconhecimento, somente a partir do momento em que eu olho para a minha vida e reconheço que tem tanta coisa para ser corrigida, tem tanta coisa para ser perdoada, só assim eu vou viver a experiência do perdão de Deus. E como o Papa Francisco sempre nos ensina, a gente nunca pode cansar de pedir perdão a Deus, porque Deus nunca se cansa de nos perdoar. Por mais que a gente caia, Deus sempre estende a mão para nos perdoar, para nos dar uma nova oportunidade. E por mais que a gente se confesse e a gente caia de novo, nós não podemos cansar de pedir o perdão a Deus, porque Ele não cansa de perdoar. Nós, às vezes, é que cansamos de pedir perdão a Deus. Que com esse ensinamento do Papa Francisco e que com essas palavras de Jesus que veio para os doentes, hoje você peça perdão a Deus pelos seus pecados. Você reconheça aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser transformado. Talvez você não seja o pior pecador da face da terra, mas também perfeito você não é. Reconheça as suas imperfeições,
Reconheça as suas fragilidades e abra-se a esse perdão. É tão bom nós sermos lavados, é tão bom nós sermos resgatados por esse Deus, é bom nos sentirmos doentes nas mãos do médico dos médicos, aquele que pode nos curar da doença que é o pecado. Abra-se à misericórdia de Deus e não seja como um fariseu, mas abra-se a essa experiência do perdão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nos vemos na oração da noite, a partir das 20 horas. Que Deus te abençoe.